O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria, a grande alegria de celebrar hoje a memória de São Padre Pio. Digo grande alegria porque para nós, tanto povo de Deus como sacerdotes, é uma alegria celebrar um sacerdote que viveu tão profundamente o mistério da sua vocação e que se ofereceu pela santificação do povo de Deus e também e principalmente pela santificação dos sacerdotes. São Padre Pio, nós que temos assim aquele jeito carinhoso de chamá-lo, chamamos apenas Padre Pio, né? Como chamamos Dom Bosco, né? Normalmente não chamamos São João Bosco. Pois bem, Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887, no final do século XIX, mas foi padre, exerceu o seu ministério no século XX, antes da grande crise de identidade dos sacerdotes, quando o mundo católico ia começar a perder a fé no sacerdócio. Digo ainda de uma maneira mais triste, quando os padres católicos iam entrar em crise, sem saber em que consistia a sua própria identidade, isto é, o que é um padre, o que é um sacerdote. Deus concede à sua igreja a graça de um sacerdote que vai mostrar de uma maneira eloquente como deve ser um sacerdote. Então hoje, meus santos, no dia de São Padre Pio, nós somos chamados a rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro, pedir a Deus que conceda a nós, sacerdotes, a graça de sê-lo de verdade, de ser sacerdotes de fato, porque pode-se ser um sacerdote ordenado, ser um homem validamente ordenado, sem ser um sacerdote de fato no seu coração, um sacerdote que validamente oferece o sacrifício da Santa Missa e distribui validamente os sacramentos, mas ele não é eficaz para si mesmo e também não é tão eficaz quanto seria se fosse um sacerdote de fato. Pois bem, então Deus, no início do século XX, concede então um sacerdote, e um sacerdote estigmatizado. Vocês sabem que Padre Pio, ele trazia as marcas da paixão no seu próprio corpo, e ele é o único sacerdote estigmatizado. É interessante que quando Deus quis configurar a si dessa maneira, né, por meio dos estigmas, quando Deus quis
conceder essa graça, Deus sempre concedeu aos leigos. No início então do século XX, como que nosso Senhor, querendo relembrar que o sacerdote precisa ser um homem configurado a Cristo, com uma vida semelhante à de Cristo, um homem que oferece o sacrifício no altar, mas que oferece também o sacrifício na sua própria vida, que se oferece em sacrifício. Então, nosso Senhor oferece o primeiro sacerdote estigmatizado. Nós ouvimos hoje na oração coleta da missa, nós ouvimos: ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que destes a São Pio a graça de participar de modo admirável na cruz do vosso Filho, e por meio do seu ministério renovastes, aí continua, concedeu a Padre Pio a graça de participar de modo admirável do mistério da cruz. Meus irmãos, todos nós, desde antes, desde o pecado original, mas vamos aqui nos referir ao primeiro sacerdote depois de Cristo, desde São Pedro, nós temos medo da cruz, todos nós. Infelizmente, os sacerdotes também. Quando Jesus falou a respeito da cruz, quando Pedro ouviu Jesus falando a respeito da cruz, Pedro disse o quê? Senhor, que isso não te aconteça. De alguma maneira, a partir mais do que nunca do século XX, isso se tornou algo quase que epidêmico. Isto é, em todo sacerdote começou a brotar, em quase todos, pelo amor de Deus, em quase todos os sacerdotes começou a brotar um desejo tão contrário ao verdadeiro sacerdócio, isto é, uma vontade de ganhar a própria vida, de poupar a própria vida, de não perder a própria vida. Se isso é uma realidade para todos os fiéis, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, mais do que nunca no sacerdote, mais do que nunca, isso é uma realidade, deveria ser uma realidade no coração do sacerdote. Então hoje, meus santos, nós queremos rezar então, pedindo a Deus, por intercessão de São Padre Pio, temos aqui a sua relíquia, por intercessão de Padre Pio, que conceda aos sacerdotes um coração sacerdotal, que conceda a nós, sacerdotes, um desejo de nos entregar juntamente com Cristo, um desejo de nós nos entregarmos juntamente com aquele que entregamos, isto é, quando oferecemos o sacrifício, precisamos também nos oferecer em sacrifício. E é claro, meus santos, quando um sacerdote então começa a celebrar a Santa Missa dessa maneira, começa a viver a sua vocação dessa maneira, ele se torna santo e o instrumento de santificação. Ele começa a passos largos e firmes a trilhar no caminho da santidade e a se tornar fecundo no seu ministério. Por quê? Porque ele já não mais quer se pertencer. Ele sabe que a vida dele é uma extensão da vida de Cristo. Ele sabe, como São Paulo, que já não é ele mais quem vive, mas é Cristo que vive nele. Mas, meus irmãos, enquanto isso é bonito de se dizer, é quase que uma poesia religiosa, mas é uma realidade crua, é uma realidade dolorosa, é uma realidade que requer, para que seja uma realidade verdadeiramente cristã, precisa brotar de um coração que ama. Que o sacerdote não é também um simples asceta que se oferece dolorosamente em sacrifício e quase que revoltado a contragosto. Não, o sacerdote
um sacerdote santo, ele generosamente se oferece e ele alegremente quer se configurar a Cristo. Quando nós lemos nos escritos de Padre Pio e o vemos pedindo a Deus a graça de se configurar a Cristo, nós nos espantamos. Ele pedia a Deus que enviasse a sua cruz para que ele se configurasse a Cristo. Nós vemos que isso é uma realidade que só pode ser compreendida no Espírito de Cristo. Então, quando nós, e nesta Santa Missa, de uma maneira particular, quando nós rezamos então pelos sacerdotes, pedindo que nós, sacerdotes, amemos a cruz de Cristo e queiramos perder a nossa vida, não que nós não estamos pedindo uma realidade simplesmente exterior, mas uma realidade que brote do profundo do seu coração, que ele esteja tão unido a Jesus e se pareça de tal maneira a Jesus que queira ter uma vida semelhante à de Jesus. Padre Pio gostava de repetir que ele veio para os sacerdotes e veio para sofrer pelos sacerdotes. Ele que foi perseguido por sacerdotes, que foi proibido de celebrar a missa em público, que levantaram mentiras, que ele tinha relações inadequadas, que ele tinha intimidades inadequadas com as suas dirigidas espirituais. Pois bem, e ele se oferecia à maneira de Cristo também por aqueles que o caluniavam. Percebe, meus santos, que coração semelhante ao de Jesus. Quando ele, que também se oferecia pelos seus fiéis, quando ele era espancado pelo diabo, porque ele nem todos os santos tiveram essa experiência de sofrer fisicamente pelo diabo, né? de ser surrado, de apanhar fisicamente. Quando isso acontecia, ele sabia que no outro dia ele ia ganhar de uma maneira mais fecunda ainda almas para Cristo, de modo que ele oferecia aquelas dores e aquele sofrimento por aqueles a quem ele iria atender. Percebe aqui que alma sacerdotal, que alma verdadeiramente cristã, que coração parecido com o coração de nosso Senhor. Porque é muito bonito de se dizer, né? Mas seja sincero, se nosso Senhor perguntasse a você se você queria, se você aceitava sofrer muito pela salvação dos pecadores, qual seria a sua resposta? Sincera resposta, verdadeira resposta, não piedosa, não aquela que você sabe que deveria dar, mas aquela que você sabe que gostaria de dar a nosso Senhor, aquela que está presente no seu coração. Não precisa pensar muito. Se você, no normal das suas orações, se você não reza, por exemplo, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos sacerdotes, se isso não é uma oração diária, muito provavelmente a sua resposta seria negativa. Se já existe a possibilidade de você tremer nas bases e voltar atrás, mesmo se você hoje reza pelos sacerdotes, se isso não é hoje já uma realidade constante, é claro que se você não faz o menos, o mais você não fará. Então ele que se oferecia pelos sacerdotes e pelos seus fiéis, percebe aqui, meus santos, o quanto este sacerdote é um exemplo para nós e o quanto precisamos rezar pelos sacerdotes por intercessão dele, no mundo em que muitos sacerdotes, infelizmente, desanimam na sua vocação, abandonam o seu ministério, causam escândalos e até mesmo cometem suicídio, tiram a própria vida. Quando você pensa em algo assim, você diz, mas como
um sacerdote pode isso fazer. Isso faz porque perdeu, não sabe mais o que é, não tem mais amizade com o nosso Senhor. Aquele que deveria ser o mais unido a Cristo, infelizmente, nem sempre isso acontece. Então, meus irmãos, misericórdia. Precisamos pedir a Deus que ponha caridade nos nossos corações. Precisamos pedir a Deus, por intercessão de Padre Pio, que cada um à sua maneira. Provavelmente não seremos tão configurados a Cristo como foi este santo, que foi um milagre. A sua vida, não apenas pelos milagres que ele realizou, mas a sua própria vida já foi um milagre do amor de Deus. Como é que uma criatura, como é que um sacerdote pode ter amado tanto os sacerdotes e os fiéis? E como é que ele pode ser tão desapegado de si, aceitando toda sorte de cruzes em oferecimento por eles? Quer dizer, sua vida já foi um milagre. Então, provavelmente, não acontecerá tal qual assim conosco, mas todos nós somos chamados a amar. Todos nós somos chamados a rezar pela conversão dos pecadores. Todos nós, fiéis católicos, todo católico deve, e eu digo isso, meus santos, não porque sou sacerdote, mas porque sou católico. Repito, digo isso agora que vou dizer, não porque sou padre, mas porque sou católico. Todo católico deve ter um amor de predileção pelos sacerdotes. Todo católico deve ter um amor de predileção pelos padres, de modo que todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, rezar pelo seu sacerdote e pelos sacerdotes do mundo inteiro. E repito, digo isso não porque sou padre, mas porque sou católico. Esta é a fé católica. Se católico eu sou, isso eu diria mesmo se padre não fosse. Porque esta é a fé católica. Por quê? Porque pelo padre nós recebemos a Eucaristia, o dom da Eucaristia. Pelo padre nós somos absolvidos dos nossos pecados. Pelo padre nós ouvimos a palavra de Deus pregada e aconselhada no confessionário. Pelo padre nós temos a união do homem e da mulher abençoada. Pelo padre os nossos filhos e nós mesmos, desde pequenos, somos abençoados e configurados a Cristo no nosso batismo. Pelo padre nós temos de alguma maneira a porta do céu aberta quando recebemos ali o último sacramento, a extrema unção, a unção dos enfermos. Quer dizer, ele é a mão de Cristo na nossa vida. Mas precisamos pedir a Deus que ele seja também a mão de Cristo para ele mesmo, que ele creia nesse mistério que ele carrega, porque um padre que crê no que ele é, um padre que vive com fé o mistério que a ele, a graça que a ele foi concedida, ele pode passar por provações, ele pode passar por privações, ele pode passar por tribulações, mas será sempre um homem feliz, porque sabe a graça que nele foi depositada. Rezemos, meus santos, rezemos hoje. Eu até convidaria que hoje, embora não seja sexta-feira, hoje é uma quarta-feira, mas é um dia penitencial, é uma quarta-feira, nós poderíamos oferecer uma pequena penitência, ou um pequeno ato de caridade pelos sacerdotes. Se queremos hoje celebrar bem Padre Pio, nós daremos essa alegria a Padre Pio, ele que rezou pelos padres. Mas seja generoso, seja generosa. Tá bom, se você disser que vai rezar uma Ave Maria pelos padres hoje, tá bom, ofereça com amor. Mas se você puder oferecer mais do que uma Ave Maria, se você puder oferecer um terço, se você puder oferecer uma abstinência de algo, um pequeno jejum, se você puder oferecer uma caridade que você vai fazer e oferecer pela santificação dos padres, pela conversão dos padres,
pelos padres que estão em pecado mortal, pelos padres que celebram indignamente, pelos padres que perderam o fervor, pelos padres que perderam a alegria no seu ministério, pelos padres que pensam em abandonar o ministério, pelos padres que já abandonaram o ministério, pelos padres que se sentem tentados a tirar a própria vida, pelos padres que se sentem tentados em cometer pecados horríveis contra outras pessoas. Rezar por eles, e não tenha dúvida que você estará celebrando, dando muita alegria a Padre Pio, a este santo, cuja memória hoje celebramos e que se ofereceu tão generosamente pelos sacerdotes do mundo inteiro, ofereceu a sua vida de penitência e se ofereceu também como exemplo para que nós, sacerdotes, olhando para ele, nos recordemos o que devemos ser. Que hoje, meus santos, por intercessão de São Padre Pio e da Madonna, como assim Padre Pio chamava Nossa Senhora, a nossa grande mãe, a mãe de Deus, a mãe de todos os sacerdotes, nós nos unamos a eles dois e rezemos e intercedamos pelos sacerdotes do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.